Maria Imaculada, salve Maria Santíssima. Meu nome é Guilherme, tenho 25 anos. Isso não é um vídeo de apresentação, esse é o nosso quarto episódio do podcast. E graças ao bom Deus estamos aqui, né? Firmes e fortes, seguindo com Maria e com Cristo. Né? Esse é o nosso bordão também, seguindo com Maria e com Cristo. E nada melhor, né, de que trazer um convidado lá da terra vizinha, vamos dizer assim, do país vizinho, né, mas ele mora aqui, o nosso querido e amado Jesus, né, como fala o espanhol, o portunhol, né, mas é Jesus o nome dele. Ele está aqui, seja muito bem-vindo, muito Obrigado, bem acolhido, cara. É assim, é uma imensa honra ter você aqui, né, uma imensa honra ser mais amigo seu, né, a gente tem uma história, assim, vamos dizer, longa, né? Desde que eu cheguei ao Brasil, né? Nossa senhora, meu Deus do céu. A gente tem muitas histórias aí para compartilhar, mas fala um pouco de você pro pessoal aí, o que você faz, qual carisma você é, e depois conta um pouquinho da sua história, de como era o Mini Jesus até agora, o que você passou. Tudo, conta tudo pra gente aí, se apresenta pro povo conhecer você um pouco melhor. Bom, boa noite, galera, meu nome é Jesus, né? E como o Gui falou, eu sou da Venezuela. Vou fazer 4 anos aqui no Brasil em dezembro e estou muito feliz de estar aqui no Brasil, uma terra muito bonita, que é uma promessa de Deus, uma bênção mesmo. E bom, eu faço parte da comunidade Aliança Misericórdia, sou missionário da comunidade Aliança Misericórdia. E bom, Gui, contar desde mim, assim, desde a infância... eu sempre fui da igreja, né? Meus pais eram missionários da RCC lá, então eu sempre nasci nesse meio carismático. Eu sempre, tipo, meu pai pregava e viajava, e eu sempre via meu pai pregando, viajando, tudo isso. E eu sempre cresci vendo meus pais em missão, né? Só que para mim era muito distante isso, né? Eu nasci num lar cristão, católico, meus pais missionários, só que para mim eu via somente, eu ser como um espectador, né? Ver eles e, nossa, meu pai, eles viajam, eu vou com eles, às vezes eu ficava com minha avó em casa, meus pais viajavam, eles voltavam no final da semana, domingo. Mas para mim era algo assim, que eu nunca achava que ia fazer parte disso algum dia, né, como hoje. Aí eu vejo, por exemplo, o Jesus de hoje, desde lá na Venezuela eu nunca imaginei, realmente nunca imaginei, nunca planejei, nunca esperei nada, assim, né? Porque era algo distante, então eu ia para a escola, jogava futebol, meu sonho era ser jogador de futebol e eu estava nisso, jogando futebol, jogando bola na escola, estava no time lá da minha cidade e ia tudo bem, né? Enquanto meus pais estavam nisso, eles me levavam para o grupo oração da RCC e tudo mais, mas para mim, assim, eu era um espectador que acompanhava meus pais, só isso, né? E eu comecei a crescer, né, na adolescência, jogando futebol, tudo mais. E aí começou a crise na Venezuela, aí eu deixei de jogar futebol, né, porque começou uma crise, uma guerra na Venezuela, onde tudo parou, o país parou completamente, né, e aí não tinha como trabalhar, não tinha como estudar, não tinha porque o país estava em conflito nas ruas, né, então não tinha como sair de casa. E aí por muito tempo eu deixei de jogar futebol por isso. Aí meus pais, aí chegou os missionários da Aliança Misericórdia lá na Venezuela, no 2013, 2014, se não me engano, não lembro muito bem desse ano. Mas aí meus pais, eles ficaram apaixonados pelo carisma, eles conheceram o padre João Henrique, o padre Antonello lá, que foram para lá os fundadores. Eles ficaram apaixonados pelo carisma, sentiam que Deus chamava eles para esse carisma da Aliança Misericórdia, né? Eles sentiam o incômodo de algo a mais. E Deus chamou eles para a Aliança Misericórdia e eu, como filho, fui, né? Também meus pais foram, eu fui, né? Como sempre eu acompanhava ele nas coisas da igreja. E aí eu fui conhecendo, já era muito maior, né? Tinha 17 anos mais ou menos, e eu já entendia mais ou menos, falei, nossa, então eu sou missionário, eles vêm do Brasil, eles vêm evangelizar o meu povo, que é Venezuela e tal, que legal. Mas pra mim era continuar a minha vida normal, né? Tipo, eu vou continuar estudando, tenho pensado em sair da Venezuela por causa da crise lá. Mas nunca assim, imaginei, né? O que eu sempre tive, e uma coisa era que eu via Deus como um amigo, né? Um amigo, um pai, porque eu via isso que meus pais me transmitiam, né? Que Deus não era somente um Deus, mas que ele era meu pai também, né? E eu sempre rezava, conversava, mas de uma forma assim, bem ser intencional, sabe? E eu sempre tive esse desejo de saber mais, conhecer mais de Deus. Mas tipo, não era, nossa, como hoje
ir pregar, evangelizar, não, eu só queria conhecer Deus, né? E aí, nesse momento, meus pais falaram assim, a gente vai entrar no discernimento para ver que cidade, que país Deus quer que a gente vá, né? Porque tem muitas opções, era Argentina, Chile, Brasil, então meu pai tinha muitas opções, né? Aí a gente fez o discernimento com os fundadores da comunidade e no final discerniram que era o Brasil. Aí eu nunca imaginei, ver o Brasil, não está nos meus planos tampouco. Eu falei, eu quero ir para o Chile, eu queria ir para a Argentina, que fala espanhol e eu gosto da Argentina e tudo mais. O Brasil não está nas minhas opções, né? Aí falei, quando meus pais falaram, bom, a gente vai para o Brasil com a comunidade lá. E eu falei, meu Deus, por que o Brasil? Me fez perguntar, por que o Brasil, né? Por quê? O que tem lá pra mim? O que tem no Brasil que não tem na Argentina? O que tem no Brasil que não tem no Chile? E aí comecei com essa questão, né? Aí quando comecei a rezar e perguntar para Deus por que o Senhor está nos mandando para o Brasil, Ele falou assim, eu tenho novos propósitos para vocês. Não somente para mim, mas para meus pais e meu irmão. E eu tenho uma nova missão para vocês. E falei, meu Deus, né? Missão de quê? Propósito? Eu falei, que propósito pode ser, né? Eu atentando vir, eu quero estudar, eu quero fazer minha vida normal, né? E quando eu cheguei no Brasil, eu falei, bom Deus, eu cheguei no Brasil, pronto, e agora? Porque na Venezuela, meus pais, eles fundaram a comunidade de Aliança lá, né? E aí eu falei assim, mas aqui já está a comunidade toda montada, aqui a casa-mãe fica aqui no Brasil, o que vamos fazer aqui, né? E aí comecei a perguntar para Deus, o que eu faço no Brasil? E aí comecei a rezar. Nossa, eu estava muito ansioso mesmo, porque falei, o que eu faço? E aí teve uns 6 meses, falei, eu vou fazer jejum, até que o Senhor não me respondeu, eu não vou comer, então se eu morrer vai ser sua culpa, uma coisa assim. Mas eu queria realmente, como forçar Deus, né, entre aspas, e me falar por que me trouxe ao Brasil, né? E justamente estava fazendo esse momento de jejum, eu lembro que era na consagração de Nossa Senhora, né? E ele falou assim, bom, eu vou fazer 40 dias de jejum e oração enquanto eu vou fazendo as semanas, né, da consagração. Aí, perfeito. Aí, durante esses 40 dias, o padre Rodrigo, eu fui para Boa Morte, que tinha uma missa das famílias, né? Aí meus pais, como membro, eles foram, e eu fui, né? E o padre Rodrigo começou a rezar pelas famílias da comunidade, do centro de São Paulo. E eu estava, ele começou a rezar um por um. E aí quando rezou por mim, já sei, já ouvi essa história aqui, mas para as pessoas que estão me ouvindo, deve ser novo. Mas quando o padre Rodrigo rezou por mim, ele começou a profetizar. E cara, é impressionante que era como se fosse o mesmo Deus dando resposta. Você vai ser isso, eu te trouxe para isso, você é isso e você vai fazer isso, né? E para minha surpresa, umas coisas que o padre Rodrigo falou, a primeira foi, você tem um amigo que Deus te deu, que vai te acompanhar na tua missão, que é João Batista. Eu não sabia nada dele, falei, quem que é João Batista? E a segunda coisa, ele falou assim, você vai ser pregador. Falei, meu Deus, aqui já é um negócio que porque imagina, cara, eu fico lembrando agora aqui, que na escola, quando eu fazia exposição para as pessoas, tipo, para aula, eu tirava 0, cara, eu ficava gaguejando, eu ficava nervoso, então, tipo, quando um cara, por exemplo, história, coisas assim, biologia, eu tinha que fazer uma exposição, eu ficava muito ruim porque eu falava, vou tirar 0, porque realmente não terminava a exposição. Porque eu ficava travado, eu ficava em branco, falei, meu Deus, e como que eu vou pregar se, não sei, isso que eu estudei, uma matéria, sei lá, biologia, e não consegui nem terminar a exposição, como que eu vou pregar uma coisa que eu não sei, não conheço realmente, de fato, falar de Jesus, né? E eu falei, meu Deus, é algo impossível, cara. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer eu sendo tímido e tal? Só que eu falei assim, bom Deus, se é isso que o Senhor me trouxe ao Brasil, eu quero isso, então. Eu não acredito que o Senhor me trouxe, me tirou do meu país somente para ter uma vida normal. Tem que ser algo mais, algo que faça valer a pena, né? E aí eu falei, então o Senhor faz, se o Senhor falou que é isso, então vamos fazer, né? Só que eu realmente falei para Deus, não sei nada, não sei como falar, não sei nada da Bíblia, não sei nada. Mas como sempre, né, que eu falei desde criança, eu sempre conversava realmente com ele, assim, sempre ia pro sacrário, sempre... Então, meu refúgio sempre era o sacrário. Quando eu cheguei no Brasil, eu falei assim, Jesus, eu não sei nada, como que vai acontecer isso? Como que vai ser? E eu me sentia assim como Nossa Senhora, como que vai ser da Elisa, né? Assim. E a única solução foi isso, o Espírito Santo. Nossa. Só isso. Caraca.
o único que você precisa saber vai ser através do Espírito Santo. Sim. E aí, então assim, a conexão com Nossa Senhora e automaticamente com o Espírito Santo veio por isso. Porque Nossa Senhora, primeiramente, foi uma mulher bem avivada e esposa do Espírito Santo, né? Sim. E aí estava assim, como que vai se dar isso? Através do Espírito Santo. Eu falei, então tá bom. E aí, cara, começou do nada, e assim, eu não procurei nada, do nada começaram a chegar os convites. Na primeira semana, tipo, isso aconteceu uma terça-feira, já no sábado, tinha uma missionária falando assim, você vai pregar 3 vezes no final da semana em outra cidade. Minha primeira pregação foi em outra cidade, nem foi em São Paulo, foi em outra cidade, não lembro o nome. Nossa. E para pessoas que eu não conhecia, não era da comunidade, era da outra comunidade. Eu falei, meu Deus, como que vai ser, cara? E falei, meu Deus, tava tremendo. E falei, é a mesma coisa. Eu falei, Deus, eu não sei falar. Imagina, eu tava ainda aprendendo, praticando português. Eu falei, e agora, como que vai ser? Eu falei, bom, faça o que o Senhor quiser. E realmente foi um dia inesquecível, assim, sabe? Foi uma noite de muita unção, muita mesmo. Falei, até hoje eu não consigo viver isso, que essa unção que eu levava esse dia. Mas falei pouco, né? Porque me travei. Eu falei, minha primeira pregação eu travei, mas falei porque tinha que falar. Mas foi muita presença do Espírito Santo, os testemunhos viram e tudo mais. E até hoje, cara, continua isso, né? Eu entendo hoje eu consigo entender aquelas perguntas que eu fiz para Deus. O porquê? Hoje eu consigo entender porque Ele me trouxe ao Brasil, o que significa o Brasil para mim, para o mundo, para Ele. E eu consigo entender, realmente, hoje, graças a Deus. Tem mais coisas para entender ainda. Mas nesses 4 anos no Brasil, Jesus tem respondido cada pergunta no tempo certo, sabe? É isso que eu sou hoje, tipo, um cara apaixonado pelo Evangelho, desejoso de salvação de almas, desejoso de que mais pessoas conheçam sobre o avivamento, que o Brasil precisa conhecer sobre o avivamento, precisa conhecer mais do Espírito Santo, e sobre um jovem que o que mais quer é falar de Jesus onde estiver, para que mais pessoas conheçam Jesus, né? Independente se for pregar na igreja, for pregar na praça, for pregar aqui. Mas é isso, cara. É isso que eu sou hoje, né? E minha carreira, assim, desde criança até hoje, tem sido isso, né? Jesus tem conduzido cada passo assim, bem delicado. Mano, que da hora. Mas, assim, vamos começar pelo lado não tão legal da coisa. E depois a gente vai pro lado bom. Você estava falando da Venezuela, né? Que teve guerra e tudo mais, né? E esse episódio vai pro ar 9 dias antes da eleição aqui no Brasil, né? Providência. Graças a Deus, né? E você fez uma live com o Everton, eu inclusive estava vendo, né? Toda a situação da Venezuela, mas é bom o povo saber, né? Como que tá sendo lá agora, né? E quando começou isso, essa onda, né? Essa onda do comunismo, dessas coisas assim, como que começou, como que tá agora, tem uma pretensão do que pode acontecer, como que tá, mano, lá, os habitantes, o povo, até mesmo o povo do governo, né, como que tá as coisas lá? Bom, Gui, respondendo a primeira coisa, como que tá agora, né? Agora, o país cada vez está ficando mais vazio, no sentido de que todo mundo, literal, tá querendo sair de lá. Então, tipo, as fronteiras estão lotadas de venezuelanos saindo. Então que atualmente, como alguns países estão lotados de venezuelanos, fecham as fronteiras. E as pessoas, do desespero que estão vivendo lá, eles saem pela selva, que já o Dairém. As pessoas que estiverem aí podem procurar o Dairém. Tipo assim, é uma coisa muito louca, realmente. Você fala assim, cara, o pessoal está desesperado, entende? E uma coisa que eu estava vendo uma reportagem de hoje, dessa selva, porque quando eu saí não tinha essa selva. Só que eles descobriram agora uma forma de sair. E um pai de família falou assim, minha família está morrendo de fome, eu estou morrendo de fome, se eu morrer na selva, vai ser a mesma coisa que eu ficar na Venezuela morrendo. De qualquer jeito, na selva ou na Venezuela eu vou morrer, em algum momento. Então eu prefiro arriscar minha vida, porque imagina, você está na selva, não tem segurança nenhuma, não tem cuidado nenhum. E, tipo, não tem proteção. Nenhuma. Você está na selva, entende? Imagina você está no meio da Amazônia. Então, eu falei, cara, está muito difícil, sabe? Muito difícil de que, ao ponto de que as pessoas não se importam mais com a sua própria vida. E com a sua pátria. Nem sua pátria, somente querem sair de lá. Porque eu entendo, eu estava até postando hoje no Twitter, assim, cara, que, pra mim, mas sei que é o sentimento de todos os venezuelanos,
Foi um inferno, foi um inferno. Realmente, o clima espiritual, o clima no ambiente é muito pesado. É muito pesado. Realmente é muito pesado. E pra mim, assim, eu lembro as coisas e falei, meu Deus, Jesus, só pela tua misericórdia, sabe? Porque era pra você sofrer depressão, suicídio, porque era muita opressão, espiritual principalmente. E lógico, você tem uma opressão espiritual, você vai ver isso acontecer fisicamente, né? Opressão nas ruas e tudo mais. Mas era uma coisa bem intensa, sabe? Você não tinha paz nenhum dia. Era uma coisa que você não vivia em paz, você não tinha paz, assim, que você, vou sair, vou andar. Não, era muito, muito tenso, assim, sabe? E isso tá assim hoje. Todo mundo querendo sair, fugir da Venezuela por causa de que já não dá mais, né? Não aguenta mais, realmente. E, cara, como começou isso? Isso começou no 98, imagina, eu nasci no 97, eu tenho 25 anos, né? E quando tinha um ano, já tinha começado isso. Então, tipo, eu nasci num país onde é ditadura. Tipo assim, não conheço o que é democracia. Tanto que minhas primeiras eleições aqui no Brasil, pra mim, tá sendo muito estranho. Porque quando tem clima de eleições, lá é muito tenso. E aqui o pessoal está até muito de boa. Como eu tô acostumado, né? Falei, meu Deus, como que tá acontecendo aqui no Brasil? É normal isso, né? Mas tá sendo bem estranho nesse sentido, né? Porque eu tô acostumado a um estilo de vida lá e você vê como que funciona um país democrático. Falei, meu Deus, é isso, você pode falar o que você pensa, o que você opina e não tem problema, né? E as pessoas respeitam o outro e tudo mais, mas lá era muito tenso. E isso começou com o Hugo Chávez, né, que é um amigo do Lula. E ele sempre teve esse ideal revolucionário vindo da Cuba, dos Fidel Castro e tudo mais. E ele era um militar, né? Ele era um militar e ele deu um golpe de Estado lá, o presidente, só que não deu certo. Então ele foi preso. Aí ele foi preso, ficou algum tempo preso, aí soltaram ele e quando ele foi solto, ele se candidatou para presidente. Nossa. Só que igualzinho aqui, né? O cara tá preso, solto. Absolvido, solto e se E candidata para presidente de novo. E agora quem vai salvar o país? Quem vai salvar a pátria, né? Quem vai salvar. Então ele começou com esse discurso dos pobres, ele começou com esse discurso de que sou eu quem vai salvar a Venezuela, sou eu que vai melhorar a economia, o presidente que está atualmente não é bom, eu que sou o bom, olhem para mim. Então ele começou com esse discurso a atrair os olhares das pessoas, né? E isso realmente funcionou. Funcionou porque as pessoas votaram nele. Todo mundo do país fala assim, nossa, Chávez, ele vai solucionar os problemas dos pobres, ele vai solucionar os problemas das pessoas mais necessitadas. Ele é ele, cara, o presidente, o herói. E as pessoas votaram nele. Só que, assim, isso eu ouvindo o relato do meu pai, porque eu tinha um ano nesse tempo, né? E ele ganhou. E ele começou a mexer muito na economia, tipo, mudar a Constituição automaticamente, imagina, são 4 anos de presidente, ele virou para 6, depois de 6, período indefinido, então ele já podia ficar mais tempo. E, tipo, ele começou a mudar muitas coisas, aí a economia ficou afetada, né? A economia começou a baixar por causa de que ele expropriou as empresas. Já não tinha propriedade de empresas privadas, então todas as empresas eram do governo. Então o governo que administrava as empresas, só que o governo era que ficava com o dinheiro e não investia nas empresas. Chega um momento que as empresas quebram. Quando as empresas quebraram, o país veio para baixo, a economia veio automaticamente para baixo, né? E aí quando a economia veio para baixo, eles começaram a controlar tudo. Controlar a comida, controlar a água, controlar a gasolina, controlar a energia. Eu estava lembrando hoje que teve um momento na Venezuela que você tinha um horário para ter luz. E era impressionante porque, por exemplo, a luz ia embora das 6 da tarde até as 11 da noite. E voltava meia-noite. Então você tinha luz. Nossa, todo mundo ficava na escuridão. Eu lembro meus pais com uma vela no meio da sala, esperando que chegasse a luz, todo mundo sentado assim, esperando que chegasse a luz. E a cidade, o país ficava sem luz. Então, tipo, tinha horário de controle de luz. Então, tinha horário de controle de água, tinha horário de controle de gasolina. Então, tinha
por exemplo, tal carro, tal dia vai colocar gasolina. Tal carro, tal dia. Então tinha um controle total de tudo. Da gasolina, aí tinha controle da comida, tal pessoa, o número do RG, vai tal dia. Terça-feira vai o número do RG, tal dia. Então tipo, tinha um controle total, do dinheiro também, então era um controle absoluto. Aí chegou o governo do Maduro, que aí começou os protestos terminam numa guerra civil. E porque imagina, já era desde 98 até 2013, era muito tempo. Já o povo está muito cansado já disso, né? Porque viu que foi enganado, viu que... Só que o que acontece é que quando você apoia um comunista, não tem como sair depois mais. Porque o cara já toma o controle de tudo, né? Então, quando, por exemplo, você tem um celular hoje, mas se depois pega teu celular, não é mais teu. Ainda tem o teu nome, mas não é mais teu, porque tem é ele, né? Então era mais ou menos assim, era coisas que eram nossas do povo, só que o governo que estava na mão. Então não tinha como mexer, era impossível isso, né? E aí depois veio o governo de Maduro, e aí automaticamente começaram os protestos, né? Porque falaram assim, o Chávez morreu de câncer, mas antes de Chávez morrer, ele falou assim, eu vou deixar o Maduro no meu lugar, votem nele, e o pessoal votou nele, né? Falaram que teve um pouco de fraude também, mas o pessoal votou nele. E aí a oposição falou assim, o Maduro não é Chávez, né? Porque o lema do Maduro é esse, que Maduro era Chávez, para as pessoas votarem nele. E aí eles viram que o Maduro era fraco, né, entre aspas, e aí começaram os protestos, começaram tudo demais. Aí no primeiro dia teve 3 jovens mortos. E já todo mundo viu que não era somente um protesto, mas que o governo realmente estava disposto a matar venezuelanos para defender o governo dele, defender o poder, né? Aí o país se dividiu completamente, porque era o governo contra o povo. Só que o governo tinha os militares. Então tinha os militares que apoiavam o governo e tinha os militares que apoiavam o povo. Então tipo, o país ficou muito polarizado, dividido, e aí começou os enfrentamentos nas ruas. E não parava, todos os dias, ano tras ano, vi muitos amigos presos, vi muitos amigos torturados. Hoje também colocaram no Twitter que tenho amigos na Colômbia fugiram, então... Assim, esse era o estilo de vida do jovem, era isso. Você ir pra faculdade e ver, escutar bomba, escutar tiro, escutar tanques, era... Então, como você conseguia ter paz aí? Nunca. Você tinha que estar sempre ligado no 220 porque tava assim, né? Mas é isso, que como chegou, né? Resumidamente, porque é uma história muito longa, mas resumidamente foi isso que aconteceu e como está hoje, né? A situação. Cara, assim, um negócio que eu ia te perguntar, eu vi nesses dias também, né? Vários vídeos de venezuelanos também, eles indo pra Roraima, que ali tem a divisa, né? Tem a Oi? A fronteira, né? Que tem vários venezuelanos se espalhando ali, eles não querem mesmo que o Lula assuma o poder aqui, porque aqui é um país que não aderiu ao comunismo, aderiu ao socialismo. E teve um vídeo de um rapaz que tava falando que tava comendo carne de cachorro lá. Isso é verdade mesmo? Estão comendo carne de cachorro, as gôndolas tá tudo vazia. Como que tá o viver do venezuelano na Venezuela? Então, eu vou ter contado da minha experiência, né? Eu, pelo menos, não vi pessoas comendo cachorro, mas sei que em outras cidades já aconteceu, mas na minha cidade não vi, eu pelo menos não vi. Mas o que eu vi foi pessoas indo para os parques, né? Pessoas indo para os parques pegar macacos, iguanas, peixes, todos os animais que tivessem no parque eles pegavam para comer, porque não tinha carne, não tinha comida, não tinha nada. Então eles falaram, a gente tem no parque, tem macaco, tem coisas no aquário, então a gente vai pegar. E foi muito feio saber ver pessoas desesperadas por fome, sabe? Assim, que não importasse mais nada, só quero comer e pronto. Então eu vi isso, também vi, uma vez eu conversei com um rapaz e falei assim, cara, o único que eu tenho no estômago hoje é uma laranja. Eu falei, meu Deus, cara, era meio-dia, eu falei, meu Deus, como que o único que comeu ele foi uma laranja, né? Então isso também, as laranjas, as frutas, acaba tudo no dia.
E assim, de animais, minha experiência foi essa, de eu ver que como as pessoas iam para os parques, iam pegando os animais, até que o ponto que não tinha mais animais, realmente. Ele não tinha mais animais porque tinha matado todos e comeram, né? Então, desse dos cachorros, é verdade, eu não ouvi, mas eu sei que aconteceu, né? Porque chegou um momento que não tinha mais animais, não tinha mais carne. Então as pessoas estavam desesperadas para comer o que acharam no meio do que se fosse carne, né? Nossa senhora, Chega aqui uma pergunta. É um Tem duas negócio muito- perguntas E uma só. em uma só. Nossa, né? muito. Nossa senhora. Não, pode falar. Espero que não seja polêmico essa pergunta. Não, Pessoal, já tá, beleza? já tá sendo polêmico por si só. Beleza, pessoal que está assistindo aí, eu sou o Wellington dos bastidores, né? Tô vendo aqui o Todos e comeram, né? Então, desse dos cachorros, é verdade, eu não ouvi, mas eu sei que aconteceu, né? Porque chegou um momento que não tinha mais animais, não tinha mais carne. Então as pessoas estavam desesperadas para comer o que acharam no meio do que se fosse carne, né? Nossa senhora, Chega aqui uma pergunta. É um Tem duas negócio muito- perguntas E uma só. em uma só. Nossa, né? muito. Nossa senhora. Não, pode Espero falar. que não seja polêmico essa pergunta. Não, Pessoal, já tá, beleza? já tá sendo polêmico por si só. Beleza, pessoal que está assistindo aí, eu sou o Wellington dos bastidores, né? Tô vendo aqui o Jesus falando, né? Jesus, é a seguinte, duas perguntas. Você, que agora faz parte de uma comunidade, você tem rezado pelo seu país natal, pela sua cidade natal, junto com a sua comunidade? Você sente saudades do seu país? Segunda pergunta. Em meio a tudo isso que você contou, de tudo que aconteceu lá no seu país, na sua cidade, você não acha que o povo, no tempo, teve o poder na mão de mudar tudo isso que aconteceu no país, a não se deixar levar por uma influência? Tá. Bom, eu rezo muito pela Venezuela, né? Rezo realmente. Eu espero algum dia voltar para lá pregar o Evangelho. Eu acho que Deus me formou, me levantou aqui no Brasil para pregar na América Latina a minha língua, mas principalmente na Venezuela, né? Eu creio muito Sim. nisso. E rezo muito, minha comunidade também reza muito. Minha comunidade tem um amor, um carinho muito grande pela Venezuela. Realmente eles mostram interesse em ajudar os missionários, o povo da Venezuela, tanto que eles, nesses momentos que o país estava em guerra, em conflito interno, eles acolheram muitas famílias venezuelanas. Então a Aliança Misericórdia foi um canal onde muitas famílias venezuelanas vieram para o Brasil, né? Muitas. Sim. Então, sou testemunha que minha comunidade se preocupa muito, tem um carinho muito grande pelo povo venezuelano, né? Sim. E eu sinto saudade do meu povo, mas não do país, Uhum. por causa do que eu vivi. Certo. Por exemplo, eu sinto saudade das falas, de como é o venezuelano, Sim. mas do país não, porque para mim eu lembrar como é Venezuela, para mim é um pesadelo, realmente, Sim. né? Sendo sincero. Sim. E a outra pergunta é se eles tiveram algum momento para mudar, né? Sim. A situação. Tiveram um momento de mudar, você falou muito da entrada dos presidentes que entraram no país, que teve o voto, teve o direito do voto, Sim. o povo teve na mão o poder para mudar uma história, como o Brasil está tendo agora, o poder de mudar de um presidente para outro, não importa quem ganhe, né? Mas o povo venezuelano tinha o poder na mão, né? Você acha que o povo não podia ter mudado isso no voto, não se deixar ser influenciado? Cara, acho muito importante essa pergunta porque é uma realidade que acontece hoje no Brasil, né? Uhum. E eu acredito que a oportunidade para você mudar o rumo do país é agora, na votação. Uhum. Porque, como você falou, os venezuelanos tinham a oportunidade de mudar o rumo da Venezuela nas votações, mas eles escolheram errado. Eles se deixaram levar por uma fala bonita, por uma fala que tudo ia ser um paraíso, tudo ia estar bem, né? Uhum. E eles se deixaram levar, é lógico, fala pra você assim, você vai comer todo final de semana, por exemplo, picanha e cerveja, você quer isso? Todo final de semana? Cara, até eu quero todos os dias comer picanha e cerveja, né? Sim. Então, essas falas bonitas que começaram na Venezuela, o povo se deixou levar. É como, por exemplo, você tem uma namorada e você fala coisas bonitas para apaixonar ela. Uhum. Até que é o ponto que você namora com essa pessoa. Sim. Foi isso que aconteceu. O presidente lá, o Chávez, tentou com coisas bonitas apaixonar o povo e até que conseguiu, o povo se apaixonou por ele. Ao ponto que até hoje tem pessoas que são leais à morte pelo Maduro, pelo governo a revolução que chama lá, né? Então,
eles tiveram a oportunidade, mas se deixaram levar pelas falas, Sim. pelas conversas bonitas, sabe? Então isso... E aí quando eles acordaram, demorou uns 4 anos depois. E aí falaram, já era muito tarde. Então o que eu falo para o Brasil hoje? Escutem os testemunhos dos venezuelanos, dos argentinos, porque naquela época eu lembro que tinha cubanos lá e falavam assim, Venezuela pode virar uma Cuba. E a gente falou, não, Cuba é uma ilha, tá longe, não vai acontecer. E hoje está pior que Cuba. E eu vejo muitos irmãos venezuelanos hoje no Brasil falando assim, Brasil pode virar uma Venezuela, se escolherem errado. E as pessoas, eu vejo hoje, uma semana antes das eleições, uns dias antes das eleições, eu vejo que o povo ainda não escutou realmente isso, não criou consciência de que Brasil pode mudar de um dia para outro, como Venezuela. Porque isso é rápido, isso não é, vai demorar uns anos. Então, a oportunidade que eu falo é agora, nas eleições, que você tem a oportunidade de você escolher. Sim. Porque depois não vai ter escolha. Sim. É o outro que vai escolher por você, entende? Legal. Porque é uma ditadura. Então, é isso. Beleza. Cara, um negócio que eu tenho pra perguntar, já pra gente emendar pra parte boa agora, né? Vamos supor que, eu espero que isso não aconteça, vamos supor que o Brasil caia nas mãos de pessoas más, que a gente tava falando delas aqui agora, né? Como que vai fazer para tirar, né, por mais que lá no Congresso, né, tenha 80%, né, das peças do Bolsonaro lá já, né? Como fazer para não só libertar o Brasil, mas para libertar a Argentina, Bolívia, Venezuela, Colômbia, como que fazer para tirar essa mancha vermelha, vamos dizer assim, de todos os países que não escutaram Cuba e todos os outros depoimentos também. Gui, assim, é uma coisa que eu tenho tentado descobrir faz anos, sabe? Porque quando eu estava na Venezuela, eu pensava muito como a Venezuela pode sair disso. E até hoje ainda não saiu. Porque realmente, assim, é muito... Cara, eu já pensei, muitas pessoas pensaram, profissionais militares, profissionais políticos, psicólogos, é muito difícil. Porque que acontece? O comunismo não é uma coisa que eles criam de um dia para outro. Por exemplo, quando chegou na Venezuela, demorou 25 anos mais ou menos para estar como está hoje. Eles têm o controle de tudo, tudo. Só que eles foram passo por passo, se o país perceber, entende? Então, eu acho que se acontecer isso, é muito difícil, ainda não sei como. Porque se eu te falo assim, se o povo vai para as ruas, Venezuela foi. E olha o que aconteceu. Não saiu do governo de Maduro. Então, uma coisa militar, Venezuela fez. E não aconteceu nada. Então, aí é muito, muito, muito difícil, assim, você ver... Por as leis, o comunismo não respeita a lei. Então, para eles, tanto faz quem esteja no Congresso e tudo mais, né? Então, para eles... Então, cara, assim, eu estou tentando até hoje descobrir como sair do comunismo, sabe? Realmente é muito difícil. E então é muito difícil você pensar, se você não conseguir sair, da Venezuela não conseguir sair do comunismo, como ajudar os outros países, né? Então, realmente, assim, por isso que eu, cara, hoje eu começava a fé no Twitter e falei assim, gente, você tem somente o dia 30. É a última chance. A última chance. E quando você lembra do seu país, como você está falando agora, dói no seu coração? Dói bastante, tanto que, assim, desde que eu cheguei ao Brasil, eu nunca falei da Venezuela pra ninguém. Tipo assim, só para pessoas específicas, sabe? Umas 3 pessoas, os pais da comunidade, alguns sabem que eu vivi, alguns. Certo. Porque pra mim é um tema muito sofrido, sabe? Como eu te falei, eu lembro e pra mim falei, meu Deus, cara, eu não vou dormir hoje. Porque realmente eu fico, não com trauma, porque já Jesus curou tudo isso, mas lembrar das cenas que eu vi, das coisas que eu vi pessoalmente na minha frente, na pele que eu vivi. Então não é fácil, só que eu tampouco estaria hoje falando disso. Só que no mês passado, muitos irmãos mesmo, não só da minha comunidade, mas de outras comunidades falaram assim, Jesus, por favor, dá testemunho para o Brasil.
E justamente eu estava rezando dias anteriores, Jesus falou assim, uma das coisas que eu trouxe você para o Brasil foi para isso. Falei, então tá bom, Jesus, eu vou deixar meu lado, a minha dor, por amor ao brasileiro, o Brasil que me acolheu, né? Então, por amor ao Brasil, porque realmente eu amo esse país, eu vou fazer isso, né? Eu vou deixar de lado minha dor, meu sofrimento para contar aquilo, né? Então dói sim, mas eu desejo muito que o Brasil não passe por isso, realmente. Beleza. Cara, assim, vocês estão ouvindo, né? Gente, é porque assim, Jesus, tanto eu quanto você, a gente tem amigos dentro de comunidades, fora de comunidades, pessoas da igreja, né, que seguem isso, só que não conseguem seguir a voz de pessoas que, né, podem ser influenciadas. É lógico que o voto é secreto, né, a gente sabe disso, mas tem pessoas que não querem escutar, que parece que está tampando os ouvidos falando, não, eu não vou escutar, essa é a minha posição. E tem uma pessoa aqui que, tipo, eu fiz questão de trazer, não foi nem para isso, mas como o nosso país tá quase um estado crítico, né, a gente já está sendo controlado pelas mídias, está acontecendo, né, tá uma bagunça, né, já tá bagunçado, tá mais bagunçado ainda. Eu fiz questão de trazer uma pessoa para mostrar para vocês a situação que a gente está, né, a gente defende o candidato não pelo que ele é, não pelo que ele fala, é pelos princípios e valores, principalmente os cristãos. Por isso que eu criei esse podcast, para mostrar os nossos princípios e valores cristãos, nossos princípios e valores católicos, que é a favor da vida, a gente não é a favor da ideologia de gênero, fora tantas outras coisas também. Mas vamos para a parte boa agora, tá? Jesus, como você tipo, quer pregar, tipo, não só para a Venezuela, mas como você quer levar avivamento não só para o Brasil, mas para os 4 cantos da terra? Isso também é o meu desejo, mas como você vê assim, tipo, nossa, eu quero levar avivamento nesse lugar, porque esse lugar está necessitando. Eu quero levar nesse lugar, o que é avivamento para você e como você quer levar esse avivamento para as outras pessoas? Gui, eu vou te explicar avivamento por uma passagem. Ezequiel 37, Vale de Ossos Secos. O que acontece em Ezequiel? Deus fala para Ezequiel que tem um vale de ossos secos, né? Ele é guiado por Deus para um vale de ossos secos. E ele fala o quê? Profetiza vida sobre eles. E a palavra, resumidamente, diz que eles se formaram, tecidos, músculo, corpo, tudo, como homem, no corpo. E aí eles se formaram, esses ossos viraram pessoas. Só que aí Deus falou uma coisa, falta ainda o meu espírito. Então profetiza aí o espírito. E ele veio, soprou, a palavra diz que ele soprou sobre esse exército, e automaticamente agora se estão vivos para Deus. E o mais bonito, o que mais motiva, que diz que ele será um grande exército da casa de Israel. Então avivamento é quando o Espírito Santo vem, traz vida aqui porque está morto, sabe? E os lugares onde tem morte, o Espírito Santo vem, traz vida, e não somente traz vida, mas te leva a fazer parte do reino de Deus, do exército de Deus. E cara, eu sou chamado, eu não falo que eu vou pregar as nações na Europa, porque realmente não, eu sinto que não é meu chamado. Eu posso ir, Deus pode me levar, mas a minha oração todos os dias é América Latina. O meu povo em América Latina. E é muito, se você vê, nossa, tudo que a gente está falando hoje, eu coloquei no Twitter, porque é Jesus falando assim, falou hoje muito comigo de manhã, porque se você vê, atualmente, a América Latina está completamente por comunistas, tomada por comunistas. Brasil é o último país, o único país, que é cristão e livre, mas o resto está quase virado como a Venezuela, mesmo esquema, mesmo sistema. E Gui, na Venezuela eu vi, quando eu falava de o clima era muito pesado, porque eu via um ambiente de morte. Eu vivia um clima de morte. Você respirava morte. Você não via vida, você não tinha esperança, você não tinha nada. Era ou morrer ou um dia morrer. E quando eu cheguei no Brasil, que nesse sentido, eu comecei a ver os demais países acontecendo a mesma coisa. E Deus falou assim, eu quero que você leve vida para os países que estão morrendo. E os países que estão morrendo são os países que estão em comunismo,
que o comunismo vem trazer a morte. E o avivamento é a resposta para os países comunistas. É o despertar da igreja calada, morta espiritualmente, porque a igreja um sistema comunista não tem voz, nada. Então o comunismo tira tudo de você para você não adorar a Deus, para você ficar distraído pensando: eu preciso comer hoje, eu preciso comprar comida, eu preciso tal, e você não tem tempo para pensar em Deus. Você não tem paz para pensar em Deus. Então o esquema comunista tira de Deus, da presença de Deus. Então você não tem tempo, literalmente. Então, para mim, a resposta para isso que Deus me revelou para mim, meu chamado é esse: levar o avivamento para a América Latina. É minha chamada e é para isso que eu vou dedicar minha vida e vou me consumir. Rezo muito por isso, porque eu quero através do Espírito Santo trazer vida como no Vale do Sossego. Porque quando você um país chega em comunismo, morre espiritualmente e fisicamente. E a única resposta, cara, a única resposta que eu acho que é respondendo como você pode sair do comunismo é você avivar num país. Sim. Porque não se trata somente da igreja, mas de um país, de uma nação, de uma sociedade. Automaticamente que uma nação se volta para Deus e começa a ser cheia do Espírito Santo, não precisa de exército, não precisa de armas, porque já tem tudo que é o Espírito Santo. E se você vê Atos dos Apóstolos, Pentecostes, eles somente receberam o Espírito Santo dos apóstolos. Eles estavam em um regime que era o Império Romano. E o Espírito Santo bastou para que a igreja crescesse na magnitude que ele cresceu no meio do Império Romano. Então a resposta para mim, para isso é muito clara. O avivamento, nós precisamos de um avivamento para nós vencer o comunismo. O comunismo que traz vida, a resposta de Deus é o avivamento que vem do Espírito Santo. Nossa, mano, é muito profético isso, muito preciso e profético, né? É um negócio assim surreal que, tipo, né, eu sempre nasci e cresci no Brasil, mas até então a gente se solidariza, né, com vocês, com o povo argentino, com todos os povos que estão vivendo, estão sofrendo, né, infelizmente. Mas, cara, assim, além do avivamento, como que tá a situação das igrejas lá, né? E aqui a gente está vendo que as igrejas estão sendo invadidas também. Como que está sendo lá? Eles fecharam as igrejas, estão prendendo os padres. Como que está lá? Estão deixando fazer a missa? Sim. Como que é? E lá não teve perseguição física, mas o único que se aconteceu foi desmoralizar a igreja. Uhum. Sabe? Eles não perseguiram os padres, não perseguiram os cristãos, não fecharam as igrejas, mas eles desmoralizaram a igreja. É como se falasse um povo assim: você não precisa de igreja para viver. Então eles fizeram uma campanha há muitos anos, mostrando para o povo isso. E hoje, minha geração, presta atenção. No início eu falei que meus pais eram da RZZ, eles pregavam. A geração dos meus pais era muito missionária. Hoje, minha geração, não. Porque minha geração nasceu nesse sistema comunista, um sistema que você não precisa de Deus. Você sabe que existe um Deus, escuta de Deus, porque tem pessoas que pregam ainda, sendo poucas, mas pregam. Mas você não tem esse contato com Deus, porque você entende que você não precisa dele. Caraca. Então o avivamento, cara, não é uma coisa de, é uma emoção, é algo urgente. É uma resposta de Deus, concreta. É algo, cara, que é preciso para livrar uma nação. Porque se você vê um país morrendo, Deus quer ver um país vivo. Que louve, que adore, que clame, que reze, que você tenha autoridade, que seja profético. Mas no meio de um ambiente de morte, o povo não tem força para orar, o povo não tem força para clamar, o povo não tem isso. Então, a igreja, eles continuam indo para a missa, eles continuam tendo retiros, mas isso é uma igreja morna. Nossa. É uma igreja morna. É uma igreja morna. Que é o que está acontecendo em muitos países, porque quando vem esse ambiente, porque é como Efésios 6, você não está lutando com homens de carne, está lutando com espíritos malignos. Então eles começam a entrar nas nações e automaticamente eles vão ganhar o território e a igreja vai perder o território. Ao ponto que vira morna e o governo fala: vocês fazem seus ritos, celebram suas missas, mas não mexem na sociedade. Sabendo que a igreja e o avivamento é para a sociedade, é para as pessoas, não é somente para a igreja, mas é da igreja para as pessoas, porque a igreja é resposta para o mundo. Então o que faz o comunismo? Fecha isso. Você somente vai ficar com Deus, mas você não vai ser resposta para o mundo. Entende? Caraca.
Então, hoje uma igreja morna. Não é uma igreja fervorosa que queima por anunciar a Jesus. Para anunciar a Jesus. Mas é uma igreja que fica nos domingos indo para a missa, nos retiros, pregando. Mas o resto depois, minha geração hoje, eu fico muito triste porque eu vejo quanto o comunismo afetou minha geração. Eu vejo jovens no Brasil queimando por Deus, mas eu vejo jovens na Venezuela que não tem nada a ver com Deus. Que deixou Deus de lado, né? Não que deixou, nunca foi a de Deus. Porque eles ouviram, mas nunca quiseram conhecer. Nossa. Entende? E eu falo todos os dias com o meu irmão, cara, como a gente faz para pregar para o jovem? Porque você pregando para um jovem do Brasil é muito diferente de você pregar para um jovem da Venezuela, da Argentina. A situação é completamente diferente, né? Então a igreja não foi perseguida, respondendo a sua pergunta, mas foi desmoralizada e automaticamente perdeu voz na sociedade. Caraca, mano. É muito difícil, assim, ó, até, não sei quanto a você, mas até o clima fica pesado por falar disso, porque, cara, é a situação, né, que o seu país vive e o que o meu país pode ou não, espero que não, né, não viver, né. Mas, cara, já pra gente caminhar pro final, eu vou fazer um jogo rápido aqui com você, eu vou falar algumas palavras, né? E aí a palavra que eu falar, você fala a primeira palavra que você pensar, tá? Ou até mesmo uma frase, tá? Aí eu vou começar e você só fala. Vamos lá. Venezuela. Venezuela. Dor. Jesus. Salvação. Nossa Senhora. Vida. Avivamento. Resposta de Deus. E Espírito Santo. Espírito Santo. Nossa. O amor em pessoa. João Batista. Aquele que prepara o caminho. Aliança de Misericórdia. Casa. 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 Família. Mas é isso aí, cara. Bom, já meio que estouramos nosso tempo, ou não, né? Mas enfim, queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, você ter tirado um pouco do seu tempo para vir falar, partilhar com a gente aqui. E você pode dar um recado aí para sua mãe, para Dai, né? Para sua namorada, para sua família, para quem você quiser. Pode mandar um recado, até mesmo para os brasileiros, para os venezuelanos que podem ver isso daqui, né? Então a câmera é sua, fique à vontade. Diga isso foi uma coisa que eu já venho falando, né? Que a resposta para o mundo é avivamento. É avivamento. Porque não tem como você pregar Jesus se você está queimando por aquele que você anuncia. Entende? Então, antes de você anunciar Jesus, você precisa queimar por ele. E para isso nós precisamos de avivamento. Então, gente, peçam para Deus um grande avivamento no Brasil e para as nações. É a resposta de Deus para a humanidade. É como no Vale dos Ossos Secos, aqueles ossos ressequidos. Veio o profeta Ezequiel, profetizou vida, o Espírito Santo veio e formou um grande exército. O exército de Deus precisa ser formado pelo Espírito Santo. Uma geração que nasça de novo, uma geração que venha do Espírito Santo, para assim juntos anunciar o reino. Mas nós precisamos primeiro voltar ao Espírito Santo. Uma geração que seja, que traga o reino do Espírito Santo, como a Beata Helena Guerra diz. Nós precisamos o reino, digo o tempo do Espírito Santo. Então esse tempo é esse. Ele que dá força, ele que dá tudo que nós precisamos para que o reino de Deus seja estabelecido. Então nós precisamos voltar ao Espírito Santo. E esse é o meu recado para vocês que estão me ouvindo. Volte ao Espírito Santo e não pare de rezar e de orar por um grande avivamento no Brasil. Que essa vai ser a resposta de Deus para nós. Isso aí. Nossos últimos recados, né? A nossa próxima convidada que estará aqui na minha frente, né? É a Mariana Jardim, né? Que canta junto com o Hugo, na banda Alfa, da minha comunidade também. E para você que não é inscrito, se inscreva. Escreva muito bom. Escreva aqui embaixo, tá? As redes sociais do Jesus vão estar todas aqui embaixo também, Instagram, Twitter, tudo, menos WhatsApp, porque eu não posso ser incomodado, tá? Brincadeira. Mas se você precisar de alguma palavra, alguma coisa do tipo, mande mensagem pra ele, partilhe com ele, assim, pra mim, né, já expressando meus sentimentos aqui,
É um dos melhores amigos que eu tenho, né? Dentro da América Latina. Eu nunca pensava em ter um amigo, né, do país vizinho, de alguma coisa, né? Mas ele é meu melhor amigo, me ajuda pra caramba, né? Ele, não sei se ele sabe disso, mas ele me ajuda mesmo no meu ministério, na minha vocação e tudo. Tudo, ele é tipo um pedestal ali me segurando pra eu ir mais além, né? Então, para você que não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. Para você que não segue lá no Instagram, segue a gente lá também. Para você que quer ser um patrocinador, mande mensagem pra gente também, né? Que a gente é humilde, né? A gente tem um pouco com Deus é muito, mas a gente às vezes precisa de algumas coisinhas a mais, né? Para propagar o evangelho, pra gente levar para outras pessoas também, tá? Eu falei da Mari, a Mari vai estar aqui na segunda que vem, que se eu não me engano é não sei, eu sou péssimo com data. Eu sei que é depois da eleição. Eu disse que o Jesus ia vir depois, mas ele veio antes. Então vai ser depois das eleições que a Mari vai vir aqui com a gente. E mais uma vez, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Wellington. Tamo junto, se Deus quiser, né? Seguindo sempre, né? Com Cristo, com Nossa Senhora. Então até a próxima, o próximo episódio, se Deus quiser, ele há de querer. É nóis, tamo junto.